Chegada, pois, a tarde naquele dia, o primeiro da semana, em que os discípulos se haviam reunido com as portas fechadas, com medo dos judeus, apresentou-se Jesus no meio deles. No meio deles. No meio deles. No meio deles. Apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Unicamente Deus é capaz de entender, de assimilar, de saber com precisão o grande regozijo que invade minha alma nesta noite de poder voltar a este santuário, a esta casa de Deus, ao convívio deste povo abençoado, próspero, vitorioso. Sou muito grato a Deus pela oportunidade que me outorga de aqui estar e, naturalmente, rendo também a minha gratidão ao prazeríssimo irmão e nobre companheiro, o pastor Eliseu Menezes de Oliveira. Eu quero glorificar a Deus por todo o sucesso que Deus lhe tem dado e toda a prosperidade que tem dado a esta igreja. Deus tem compromissos soleníssimos com sua igreja e quando encontra pessoas que possam atender ao seu plano, Deus simplesmente faz e faz e faz e faz e continua fazendo. Satisfação de rever também o pastor Marcos Filho. Foi aqui que nos conhecemos, já são passados bastante anos. Os pastores que estão aqui, a todos os meus cumprimentos muito particulares, muito especiais. Honra-me sobremaneira vê-los. Estou vendo hoje e creio que os verei amanhã no Senapev lá na ADVEC, em nome de Jesus. O Senhor continua sendo muito bom. E eu quero pedir-lhes a gentileza muito especial de, neste momento, abrirem a Bíblia Sagrada. Nós não precisamos ficar tecendo outras formas e comentários, porque, na verdade, o que nós amamos acima de tudo é a santa, a rica, a bendita, a gloriosa, a inspirada, a perfeita, a eterna, a monumental, palavra que salva, palavra que redime, palavra que transforma, palavra que alegra, palavra que sustenta, palavra que firma, palavra que reafirma, palavra que confirma, palavra que promete, palavra que dá, palavra que exorta, palavra que consola, palavra que cura, palavra que sara, palavra que abençoa, palavra que levanta. Glória a Deus por sua palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Quero lhes pedir a especial gentileza de irem comigo à epístola que o apóstolo Paulo dedicou à igreja de Filipos. Carta aos Filipenses, capítulo de número 3. Enquanto encontram, não custa nada relembrar que a carta aos Filipenses é uma das 4 cartas últimas de Paulo, as quais foram escritas na prisão. E parece que mais que nas outras, ele derramou todo o seu coração aqui, e cada versículo, cada frase, cada palavra traduz para nós oportunidades de grandes mensagens, de grandes reflexões. Estou muito contente de ver aqui minha irmã. Graças a Deus, nós vivemos longe um do outro já faz anos. Estou muito contente, meu cunhado também, meus sobrinhos. E eu quero mencionar, antes da leitura, que está aqui comigo, por gentileza. Eu vou te pedir que chegue aqui. Não sei se parece comigo, mas sempre disseram que parece com a mãe dele, o que faz muito bem. Este é um dos meus filhos, o pastor Joel de Oliveira Gomes. A última vez que ele esteve aqui neste lugar, não precisamente nesta condição, mas neste lugar, 33 anos atrás, quando foi ordenado ao sagrado ministério da palavra. Hoje, volta, ele está aqui outra vez. Glória a Deus.
desejam saudá-lo, bem-vindo no nome maravilhoso do Senhor Jesus? Eu vou pedir que ele ore para que o Senhor Jesus, por sua compaixão e piedade, por seu favor e graça, por sua nímia generosidade, nos permita trazer a palavra do seu agrado. Pastor Joel estará orando. Eu até gostaria muito que fosse o contrário hoje. Eu quero orar por ele, porque eu amo ouvi-lo. Graças a Deus. Ok. Querido Deus e Pai, estamos atentos para escutar a Tua voz. Uma palavra Tua fará toda a diferença. Uma palavra Tua mudará o nosso rumo, a nossa sorte. Senhor, precisamos ouvir a Tua palavra. Fala o que nós precisamos ouvir e não o que queremos. Tu sabes o que precisamos ouvir hoje. Não deixa que ninguém saia desse lugar da mesma maneira que entrou, Senhor. Muda a nossa vida, Senhor. Pai querido, usa o teu servo de maneira sobrenatural. Põe uma unção especial, fresca sobre a vida dele agora, Senhor. Pai querido, para que tu possas fazer tudo aquilo que queres fazer. E a ti seja a honra e a glória para sempre. Amém, Jesus. Filipenses 3:14. Eu apreciaria muitíssimo que as vozes masculinas fossem ouvidas na leitura do verso 14. Vozes masculinas. 1, 2, 3. Filipenses 3:14. Lindo, 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 lindo. Agora, as outras vozes serão ouvidas na leitura do versículo de número 17. Por favor. 1, 2, 3. Os que acreditam que o que nós acabamos de ler e ouvir é a perfeita, infalível, gloriosa, eterna, santíssima palavra de Deus, quero por especial gentileza dizer um lindo amém. Amém. Podem tomar assento os que amém disseram, por favor. Muito obrigado. Fiz referência, minutos atrás, ao fato de que a carta aos Filipenses é uma das chamadas epístolas da prisão, e nelas o coração do apóstolo Paulo é derramado para expor não somente a teologia divina, não somente a revelação do propósito da vontade de Deus, mas também deixar que nós permitíssemos avaliar com muita clareza os sentimentos que permeavam sua alma e que dominavam seu espírito. Eu gostaria, ao iniciar esta mensagem desta noite, recordar, ainda que de todos seja sabido, e por que trazer coisas que nunca foram ouvidas, se nós temos o mesmo evangelho de sempre? Gostaria de recordar que a vida do apóstolo Paulo se dividiu em 3 etapas. 3 etapas. Assim como a de Moisés, 120 anos divididos em período de 40, a vida do apóstolo Paulo também foi dividida em 3 etapas. Vou encontrar 3 palavras, 3 verbos da língua portuguesa que nos ajudarão, inclusive, a reter estes pensamentos. Primeiro, a primeira parte da vida do apóstolo Paulo foi uma vida em que ele tratou de perseguir. Pode repetir, por favor? Mas então ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco e passou a seguir. Seguir. Primeiro, segundo, e quando ele estava no fim da vida, quando alguns pensavam que ele estava demasiado cansado, demasiado exausto, incapaz de continuar, então entrou a terceira palavra, prosseguir. Então esta é a vida de Paulo. Perseguir, seguir e prosseguir. Perseguir, seguir e prosseguir. Algumas pessoas, desde que nasceram, desde que começaram a desenvolver pensamentos próprios, começaram também a perseguir. E ainda hoje perseguem. Mas eu quero dar graças a Deus pelos que começaram perseguindo, mas depois passaram a seguir. E esta noite, muito naturalmente, nós entendemos que não há ninguém aqui que persiga, porque todos seguem.
E só se segue quando não se persegue. E quando se persegue, então não se segue. Mas quando se para de perseguir, é porque se começou a seguir. E quando os outros pensam que vai se deixar de seguir, nós vamos tratar de prosseguir. Bendito seja o nome maravilhoso do Senhor Jesus. Há um doce Espírito de Deus derramado sobre nós nesta noite. E enquanto estou ministrando a palavra de Deus, estou consciente de que o Espírito quer trabalhar em nossas vidas. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor Jesus. No livro de Atos, no capítulo 9, lá pelo versículo 4, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por isso a primeira parte da vida dele foi a vida de perseguidor. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A maior dificuldade que Saulo teve para entender essas primeiras palavras de Jesus que vieram ao seu ouvido e desceram ao seu entendimento foi exatamente essa dificuldade. Eu não estou perseguindo, Jesus. Eu estou perseguindo são esses cristãos. Só que Jesus e os cristãos estão tão unidos como a cabeça está unida ao corpo. E perseguir a Jesus é perseguir a igreja. Perseguir a igreja é perseguir a Jesus. Fazer bem a igreja é fazer bem ao Senhor Jesus. Dizer coisas boas de Jesus é dizer coisas boas da igreja. Amar a Jesus é amar a igreja. De maneira que todos aqueles que de alguma maneira prejudicam a igreja se esquecem de que estão ousando predicar o próprio Jesus. E há muitos que fazem a igreja sofrer de diferentes maneiras. Alguns fazem a igreja sofrer e eles não imaginam, não sabem, não querem imaginar e nem querem saber que quando fazem a igreja sofrer, estão fazendo Jesus sofrer. E Jesus ainda sofre muito mais do que nós, porque nós não conhecemos a dimensão exata da natureza, da atitude de cada um, mas o Senhor sabe. Por isso, bem-aventurados aqueles que, sendo da igreja, permanecem fiéis. Bem-aventurados são aqueles que pertenceram à igreja, permanecem leais. Eu quero glorificar a Deus esta noite pelos crentes fiéis, pelos crentes leais, pelos crentes obedientes, pelos crentes que não dividem, pelos crentes que não contendem, pelos crentes que não amaldiçoam, pelos crentes que oram, pelos crentes que santificam, pelos crentes que buscam a Deus, pelos crentes que trabalham pela união, pelos crentes que trabalham pela reconciliação, pelos crentes que não espalham porque só juntam, pelos crentes que não dividem porque multiplicam, pelos crentes que não diminuem porque somam, pelos crentes que não se abaixam porque se levantam, pelos crentes que sabem que Deus é fiel, que Deus é santo, que Deus é poderoso, que o Senhor é que pode, que o Senhor é que faz, que o Senhor é que reina, que o Senhor é quem dá, que o Senhor é que está no trono. A Ele glória, honra e louvor para todos sempre. Será que existe uma razão pela qual as pessoas perseguem a igreja? As que perseguem? Eu penso que uma razão não existe, mas 4 devem existir. É muito pouco uma razão. Eu quero mencionar esta noite muito rapidamente 4 razões, porque as pessoas costumam perseguir Jesus ou perseguir a igreja. Primeiro, perseguem a igreja por causa de uma cegueira espiritual. Das 5 faculdades que Deus concedeu ao ser humano, a primeira de todos, certamente a mais valiosa, a mais estimada, é exatamente a visão. Jesus se esmerava em fazer qualquer milagre, mas parece que ele se esmerava um pouco mais em curar os cegos. Jesus tinha uma paixão por qualquer pessoa que tivesse qualquer problema, mas se tratava de um cego, ele dizia: eu vou tomar tempo com este. Parece que Jesus só precisava de um versículo para curar um surdo, mas para curar o cego, eu quero um capítulo inteiro. Para valorizar a visão. Visão é importante. De que podemos nos orgulhar se visão não temos? Então, é muito importante saber que a primeira razão por que as pessoas que perseguem a igreja, que perseguem Cristo, o fazem por causa de cegueira espiritual. Que tal o povo de Deus repetir cegueira espiritual? A segunda razão por que pessoas perseguem a Cristo é por desinformação. Pessoas mal informadas. Alguns que pensam que Cristo é iluminado não se incomodam em estar contra ele, porque iluminados há muitos, agora iluminado só um. Porque o iluminado depende de luz, o iluminador é a própria luz.
O iluminado está esperando que o sol brilhe, mas o iluminador é o próprio sol que nunca deixa de brilhar. Por isso, a desinformação faz com que as pessoas persigam a Jesus. A terceira razão são elementos relacionados com a herança familiar. O avô não gostava de Jesus. O pai não gostava de Jesus. O neto não vai gostar de Jesus. Muito provavelmente o bisneto também não vai gostar. Até que chega o Espírito Santo e diz: hoje eu vou quebrar a cadeia. Hoje eu vou destruir esta herança. Então levante-se alguém. Paulo era descendente de gerações que não aceitariam o Messias, que não creriam no Senhor Jesus. Até que no caminho de Damasco o sol brilhou mais do que a escuridão que estava patente e latente no coração daquele apóstolo. Bom, deixe-me repetir. Número 1, cegueira espiritual. Que tal a igreja também repetir? Cegueira espiritual. Desinformação. Herança familiar. E a quarta razão que eu menciono esta noite, porque as pessoas perseguem a Cristo, é por um tipo de opressão maligna, opressão direta. Só Satanás pode induzir uma pessoa a ser contra Cristo. Mas nós não precisamos, esta noite, estar completamente entristecidos pela obra que Satanás está fazendo de permitir que as pessoas estejam perseguindo a Cristo, porque o Espírito Santo é mais poderoso do que o Espírito mau. E ele está tirando as pessoas das trevas e trazendo-as para a maravilhosa luz. A Bíblia diz que 2 vezes Jesus convidou Pedro para segui-lo. 2 vezes. No princípio do seu ministério, Jesus encontrou Pedro e André, depois Tiago e João, disse: eu quero que vocês me sigam. Eu quero que vocês me sigam. E lá no fim do ministério, já no último capítulo do Evangelho de João, Senhor Pedro, o que é que você tem com respeito aos meus propósitos, o que eu posso fazer a respeito de João? E se eu quiser que ele fique até que eu venha? O que você tem com isso? Quer saber uma coisa? Segue-me. Ele já seguia. E se ele já seguia, por que Jesus disse outra vez, segue-me? Porque seguir é uma coisa, prosseguir é outra. A primeira vez era para seguir. A segunda era para prosseguir. Por isso Paulo diz: vocês me imitem. E o que você está fazendo? Eu estou prosseguindo. Mas por que nós devemos seguir a Cristo? Eu precisava de 1h30 para dizer por que é que nós devemos seguir a Cristo. Devemos seguir a Cristo porque Ele é o justo. Devemos seguir a Cristo porque Ele é o santo. Devemos seguir a Cristo porque Ele é o verdadeiro. Devemos seguir a Cristo porque Ele é a estrela da manhã. Devemos seguir a Cristo porque Ele é o sol da justiça. Devemos seguir a Cristo porque Ele é o rei dos reis. Devemos seguir a Cristo porque Ele é o campeão dos campeões. Devemos seguir a Cristo porque Ele é o general dos generais. Devemos seguir a Cristo porque Ele nunca perdeu uma batalha. Devemos seguir a Cristo porque é o único salvador. Devemos seguir a Cristo porque é o único redentor. Devemos seguir a Cristo porque é o único justificador. Devemos seguir a Cristo porque é o único reconciliador do homem com Deus. Devemos seguir a Cristo porque é o único que nasceu de uma virgem. Devemos seguir a Cristo porque foi o único que, estando perto de sair deste mundo pela morte, disse: olha, eu vou morrer, agora eu vou prometer a vocês, eu volto. Jamais outra pessoa disse antes de morrer que voltaria. E na verdade voltou e foi para a sua casa outra vez. E não é que a igreja está esperando. Por isso é bom seguir a Jesus, mas por favor, não me entenda mal. Seguir é muito bom, mas não é tudo. E o que é tudo? É prosseguir. Porque seguir é só para começar. Agora prosseguir é para terminar. Seguir é para deixar o mundo para trás. Agora, prosseguir é para entrar no céu. Seguir é para dizer adeus ao diabo. Agora, prosseguir é para dar as boas-vindas às mansões celestiais. Seguir é para ver a luz no caminho. Agora, prosseguir é conhecer o próprio caminho, que é Jesus Cristo. A Ele glória, a Ele honra, a Ele exaltação para todos sempre. Seguir a Cristo. Vou pedir que as vozes femininas digam: seguir a Cristo. Que lindo, e não foi ensaiado, imagina. Agora os varões: seguir a Cristo. 1, 2, 3. O que é que você acha que seguir a Cristo envolve? Porque não adianta, o texto diz, prossigo, mas não adianta falar de prosseguir se nem se seguiu.
Só prossegue os que seguem. E muitos que seguem não prosseguem. Mas todos que prosseguem, prosseguem porque seguem. E prosseguem porque começaram a seguir uma vez. E se segue e não prossegue, só seguiu, mas parou de seguir. Agora se segue, prossegue, vai deixar todos aqueles que foram contra o seu seguir indignados com o seu prosseguir, mas que é a causa de sua vitória, que é a causa de seu completo sucesso. Você pode exaltar a majestade preciosa do Senhor? Agora, seguir a Jesus envolve 3 fases. Quantas? 3. Seguir a Jesus envolve 3 fases. O problema é que muita gente quer seguir a Jesus, mas já começando por cima. E não se começa por cima. Quando se começa por cima é um desastre, porque a tendência é terminar por baixo. Agora, quando se começa por baixo, é um desafio, porque vai terminar por cima. Como é que se deve seguir a Cristo? Primeiro, deve-se seguir a Cristo, em primeiro lugar, como discípulo. Em segundo lugar, como servo. Em terceiro lugar, como amigo. Esta é uma questão muito séria. Há muita gente que vem para a igreja querendo ser amigo de Jesus na próxima semana. Não vai ser. Primeiro seja discípulo. Primeiro aprenda, depois trabalhe, depois goze. Primeiro ouça, segundo obedeça e depois comungue. Porque essa comunhão perfeita é fruto do ouvir. E esse ouvir é fruto da disposição de realmente seguir. Então, 3 fases da vida de alguém que quer seguir a Cristo. Deixe-me pedir que a igreja complete. Primeiramente, temos que servir como discípulo. Que povo abençoado. Segundo, como? E depois, como amigo. Como discípulos, nós aprendemos o que ele nos fala. Como servos, nós obedecemos o que ele manda. Mas como amigos, nós conhecemos o que ele sente. Nós participamos. Então, é muito bom chegar à condição de amigo, desde que hajamos passado pela condição de servo. E interessante é que o fato de sermos discípulos vai nos levar a sermos servos. Mas o fato de sermos servos não significa que deixamos de ser discípulos. E quanto mais discípulos, melhores servos. Agora, se discípulos mais servos resultam em alguma coisa, resulta em amigos. Só que somos amigos que não deixamos de ser servos. E somos servos e amigos que não deixamos de ser discípulos. Então, hoje, nesta noite, não importa quanto tempo você é amigo de Jesus, continue a ser discípulo. Nesta noite, não importa quanto tempo você tem comunhão com Jesus, continue a ser discípulo. Você pode exaltar a majestade do Senhor esta noite? Repetindo, como discípulo, aprendemos o que ele nos ensina. Como servos, obedecemos o que ele nos manda, mas aí aparece a grande segredo, a grande revelação. Como amigos, nos parecemos com ele. Não nos parecemos com ele quando somos discípulos. Não nos parecemos com ele como somos servos. Nos parecemos com ele. Alô, João, o que você fez parecer com Jesus? Eu pus a minha cabeça e reclinei a minha cabeça no peito dele. Resulta daí que eu estou parecido com ele. E o que significa, João, estar parecido com ele? É que quando eu nasci, eu era chamado de trampolineiro. Quando eu era jovem, eu era chamado de arruaceiro. Eu pegava umas latas e saía pelas ruas dali, das margens daquele mar, e saía batendo aquelas latas, e o povo dizia: Boanerges, filho do trovão, arruaceiros. Isso porque eu não era nem discípulo, nem servo, nem amigo. Mas depois que eu aprendi que não é certo, depois que eu obedeci a fazer o que é certo, eu me tornei amigo, e agora não é que eu me pareço com ele. Como é que você parece com ele? Porque ele disse assim: filhinhos, amai-vos uns aos outros. E eu aprendi com ele que ele disse: o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Paulo disse: eu prossigo. Eu já fui perseguidor, não sou mais. Eu comecei como seguidor, eu achei pouco, agora eu vou prosseguir. Eu vou prosseguir. Agora, e quanto à postura? Como discípulos, nos ajoelhamos. Como servos, nos levantamos e começamos a trabalhar. Mas como amigos, nos sentamos à mesa com ele. Aleluia, aleluia. Como discípulos nos ajoelhamos. Como servos, nos levantamos e começamos a trabalhar. Mas como amigos, sentamos à mesa. Essa gente que está aqui hoje sentada à mesa já se levantou para trabalhar. E essa gente que já se levantou para trabalhar já se ajoelhou para ouvir. E é
tão bom se ajoelhar que depois de levantar ainda se ajoelha. E é tão bom sentar à mesa com ele que sentado à mesa ainda tem vontade de se ajoelhar, ainda tem vontade de se levantar, ainda tem vontade de caminhar, porque ele trabalha ainda hoje como seu próprio Pai trabalha. Você pode glorificar o nome precioso do Senhor esta noite? Quando nós seguimos a Jesus como amigos, nós descobrimos a verdadeira motivação da vida cristã. Quando eu pedi a Deus que me desse uma mensagem, já que eu teria que dar esse testemunho aqui esta noite, eu estava pedindo a Deus uma mensagem e acho que eu vou contar. Acho que eu vou contar. Eu conto, pastor Eliseu. Eu vou contar. Eu vou contar. A minha esposa ama muito esta igreja. E 4 dias atrás eu estava dizendo assim, olha, eu ainda não sei o que eu vou pregar na DIG. Ela olhou assim, disse, por que você não prega prossigo para o alvo? Foi a primeira vez que ela me deu um tema para eu pregar. Aí eu disse, se eu não pregar, ela vai dizer que eu não levei em consideração. E se eu pregar, eu preciso saber se eu tenho a mensagem do Senhor. Oh, meu Deus. Sabe que ela estava inspirada? Quantos acham que ela estava inspirada? Amém. Mas aí eu encontrei um grande problema. Eu acho que Deus criou essa vontade para mim, para eu descobrir uma realidade. Paulo disse assim, prossigo para o alvo. Pastor Joel, Paulo disse, prossigo para o alvo. E eu tive que ler Filipenses capítulo 1 inteirinho para ver qual era o alvo. E não está. E eu li o capítulo 2 inteirinho para ver qual era o alvo. E não diz, pastor Getúlio, não diz. E eu fui ao capítulo 4, lindo capítulo, e não, meu Deus, Paulo diz, prossigo para o alvo. Não é para um alvo. É para o alvo. Só existe um. E disse, Jesus, querido, qual é esse alvo? Como é que eu vou falar para os irmãos, prossigo para o alvo? Eu vou falar de prosseguir, e o alvo qual é? E foi difícil. Até que, e você já sabe a maneira de entender o que Deus fala, é abrindo os ouvidos. Isto soa tão fácil. E é 1000 vezes melhor do que qualquer experiência com o Mr. Google. Pois bem, então, a verdade é que descobri finalmente, no capítulo 3, no versículo 10, qual era o alvo de Paulo. Se Jesus, qual é o teu alvo? Qual é o alvo de teu filho? Qual é o teu alvo? E eu estou esperando, porque eu estou vendo um manuseado de Bíblias fabuloso aí. Descobriram? O que é que diz o versículo 10, as primeiras palavras? As 2 primeiras palavras. Outra vez. Hoje, alguns meses depois de exercer o ministério do Evangelho, eu venho desta tribuna dizer que finalmente eu encontrei qual era o alvo de Paulo. Era conhecer a Jesus. Ué! Isso não me encanta. Como é que um apóstolo de tanto sucesso como Paulo quer conhecer a Jesus? É porque Paulo está sendo muito honesto aqui. E ele está numa sintonia absoluta com o profeta Oséias. Conheçamos e prossigamos. Agora, quando você segue, você conhece um pouco. Quando você prossegue, você conhece tudo. Quando você segue, você conhece um pouco. Conheçamos. Agora, quando você prossegue, prossiga em conhecer. Então, conhecer depende de prosseguir. Então, a coisa não é somente seguir, a coisa é prosseguir. Esta noite, eu vim fazer um apelo, eu vim fazer um convite, eu vim fazer um desafio. O desafio, o apelo, o convite são estes. Prossiga. Prossiga, pastor, apesar das agruras. Prossegue, igreja, apesar das lutas. Prossegue, povo de Deus, apesar das aflições. Prossegue, leia 2 carta aos Coríntios e veja Paulo. Paulo, naufrágios, vários. Açoites, 195. Meu Deus. E traição, sim, inclusive de irmãos. E perigos de salteadores. E os maiores perigos dos falsos irmãos. E depois disso tudo, vamos desistir? Não, depois disso tudo eu já aceitei do meu coração. Vou prosseguir. Esta é a palavra de Deus para você esta noite. Independentemente das nuvens escuras que
compõem um cenário de horizonte sombrio, independentemente disso, prossiga. Eu vim lhes dizer esta noite, sob a autoridade do Espírito Santo, prossigam, 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 não desanimem. Você pode ficar de pé, pastor Alexandre, por favor? Muito obrigado. Está esse jovem pastor? É impossível esquecê-lo. Naquela época de ouro, que Deus me deu, é sobre mim que eu estou falando, naquela época de ouro, Deus me permitiu conhecer esse jovem, ele auxiliou minha esposa naquele culto de intercessão, 1h da tarde, em jejum, só que deu fruto. E agora Deus está usando de maneira admirável. E onde vai o Senhor marca com o batismo com o Espírito Santo. Eu te trouxe esta noite uma palavra do Senhor. Prossegue. Prossegue. Recebe uma unção multiplicada da parte do Senhor esta noite, Alessandro, e prossegue, prossegue, prossegue. O céu não é apenas para os que seguem, é sobretudo para os que prosseguem. A coroa não é para os que começam a seguir, a coroa é para os que começaram a prosseguir. A coroa não é para quem dá o primeiro passo, a coroa é para quem prossegue até o último passo. E é a prova fundamental e inequívoca de que Paulo prosseguiu até o fim, está na sua própria declaração. Combati o bom combate, acabei a carreira. Mas eu vou voltar a esta questão, qual era o alvo de Paulo para conhecê-lo. Senhoras e senhores que me ouvem, e agora que me acompanham também através da internet, e esse grupo extraordinário de irmãos que está ali embaixo, eu não sei se quando eles dão aleluia lá, dá para ouvir aqui, dá? Vamos ver. Os irmãos que estão aí no telão, por favor, digam aleluia daqueles que só pentecostais que prosseguem sabem dizer. 1, 2, 3. Hein? É acústica. Tá bom, perfeito. Ok. Eu gostei desse alibi chamado acústica. Diga após mim, Agradeceu, o mais profundo. Não, se todos falamos, melhor fica. O mais profundo alvo da vida cristã é o perfeito conhecimento de Cristo. O mais profundo alvo da vida cristã é o perfeito conhecimento de Cristo. Sabe por que nós, que temos tanta saúde, de repente adoecemos? Senhor, não é possível, Senhor. Como é que tu deixaste de ter o sério? Eu sou pastor, como é que eu estou doente, Senhor? Meu filho, se você não adoecer, você não vai me conhecer como médico. Por que é que o Senhor nos permite ter momentos de solidão? Solidão, solidão, solidão. Jesus, eu sou teu servo, eu estou sentindo. Que solidão é essa? Meu filho, se você não tiver solidão, você não sabe quão verdadeiramente amigo eu sou. E de que maneira eu trabalho na tua vida. Os problemas negativos que ocorrem na tua vida não representam nenhuma tortura que Deus ouse conceder a você. São situações que Deus cria para você conhecer melhor a Jesus. Quem esta noite declara, independentemente dos anos de fé, quem declara que gostaria de conhecer mais a Cristo, quando eu falar 1, 2, 3, você levanta uma das duas mãos. Quem gostaria de conhecer mais a Cristo? 1, 2, 3. Aleluia. Quase no ano da sua morte, nos meses últimos de sua vida. Imagina uma comissão que vem da cidade de Filipos, encontra Paulo em Roma, e aquela comissão está conversando, e Paulo está generosamente expondo para eles as exuberantes lições de seu profícuo ministério, e eu estou vendo um presbítero dizendo assim, fala. Não, eu não estou com vergonha. Fala. Não, eu estou com vergonha. Então fala você. Não, eu estou com vergonha. Aí um atrevido disse, eu vou falar. Irmão Paulo, é o seguinte, com todo respeito, por favor, com todo o temor, não nos queira mal. Não estamos pensando em sua morte, não é nada disso, não. É que nós viemos de Filipos para lhe fazer uma pergunta. Vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem. O que é que vocês querem? Seguinte, Paulo, com esses anos de ministério, com essa experiência tão profunda, com essa revelação, qual é o seu maior desejo na vida? O senhor pode contar para nós? Posso.
Mas eu não vou falar para vocês, eu vou escrever para vocês. E eu vou escrever com 2 palavras só. Olha qual é o meu maior desejo: para conhecê-lo. E o senhor não conhece a Cristo? Eu comecei a conhecer. Mas Cristo é tão insondável, tão magnífico, tão misterioso, que se nós vivemos 100 anos nesta vida, não teremos tempo de conhecê-lo. Então ele diz: meu filho, vem morar comigo na eternidade. Primeiro, para me conhecer. Para me conhecer. Para me conhecer. Para me conhecer. E Paulo diz: eu prossigo para o alvo. O povo de Deus, ao longo dos milênios, tem sido constituído de 2 grupos: os que prosseguem e os que desistem. Abel e Caim eram filhos do mesmo pai, então era de uma família que pertencia a Deus. Um desistiu e o outro prosseguiu. Toda pessoa que prossegue tem uma participação espiritual nesta história de Abel. Toda pessoa que desiste, que não prossegue, tem uma intimidade e um relacionamento muito estreito com Caim. É a história de Abraão e a história de Ló. Abraão perseverou e perseverou e perseverou. E Ló, na verdade, ele não prosseguiu. Ló é o tipo da pessoa que tem um princípio muito bonito, é o tipo da pessoa que tem um parente muito espiritual, mas é o tipo da pessoa que soube seguir, mas não soube prosseguir. É a história de Isaac e Ismael. É a história de Jacó e Esaú. É a história de Samuel e os filhos de Eli. É a história de Davi e os seus irmãos. De que lado você está? Daqueles que desistem ou daqueles que prosseguem? Eu poderia estar tomando esse tempo por orar por você, para Jesus lhe curar de hérnia. E se você for curado da hérnia e sair da igreja? Aí, para algumas pessoas dizem: meu filho, vou levar 10 anos para te curar, mas por que o senhor não pode me curar agora? É porque se eu te curar agora, eu te perco. Se eu não te curar agora, tu fica assistindo os cultos de milagre até que eu te cure. Então... Agora, eu quero fazer 2 considerações. Eu já me aproximo do tempo do fim, mas depois de anos que eu não venho aqui, seria para mim realmente um desastre o pastor dizer: irmãos, não esperava que o pastor falasse tanto, ele vai ter que passar mais 20 anos, aí não dá mais. Mas eu queria fazer 2 considerações. 2 estratégias do diabo. Uma estratégia de Satanás terrível, perigosíssima, com os pecadores, e uma estratégia do diabo contra os crentes. Qual é a estratégia que eu diria esta noite, circunstancialmente, a estratégia número 1 de Satanás usa para com os pecadores? Impedi-los de seguirem a Jesus. Esse é o maior desejo de Satanás, impedir. Ele não se incomoda que uma pessoa venha a um culto, mas não pode seguir a Jesus. Ele não se incomoda que a pessoa pertence a uma família cristã, mas ele não pode seguir a Jesus. Você pode fazer o que você quiser. Você pode trazer uma oferta. E você pode fazer. Agora, não siga Jesus. Bom, esta parte ficou para lá. E qual é a maior estratégia contra nós? O que é que você acha que o diabo planeja pior contra a sua vida? Irmão, você está pensando que o diabo está planejando fazer de você um macumbeiro? Não, isso ele nem pode imaginar, porque ele sabe... Tolice. Seria, como diz lá no Espírito Santo, malhar no ferro frio. O que você acha que seria a pior estratégia do inimigo? Assim como a maior estratégia de Satanás para com os pecadores é impedi-los de seguir a Jesus, a maior estratégia dele contra a igreja é impedir a igreja de continuar seguindo a Jesus. Eu não posso tirar você da igreja, mas você vai ser um crente frio. E quanto custa um crente frio? Eu não posso impedir você de ir para a igreja, mas você não vai contribuir para você ver o seu pastor lá implorando a contribuição e você pode, mas você não dá. Eu não posso tirar você da igreja, não posso tirar você dos cultos, mas vou pôr crianças chorando perto de você na hora do culto para você não entender a mensagem e você não prosseguir. E essas estratégias, a todo momento Satanás está tentando pôr percalços na nossa vida para que nós não continuemos. O que é que Deus propõe para nós esta noite? Meus filhos, eu só proponho uma coisa. Qual é, Senhor? Prossigam.
Eu só proponho uma coisa, eu posso dizer, vocês já não me perseguem. Amém. Vocês me seguem, ótimo, mas eu quero que vocês prossigam. Eu vim esta noite, eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, mas eu trouxe aqui uma injeção. E eu vou aplicar essa injeção agora pelo Espírito Santo na sua vida. Eu peço ao Espírito Santo que aplique em você uma injeção de entusiasmo e de perseverança. Pregador, não desista de pregar. Profeta verdadeiro, não desista de profetizar. Cantor consagrado, não desista de cantar. Não desista de cantar. Está descendo sobre nós nesta noite uma unção especial para que nós não desistamos. Se você crê nisso, eu quero pedir que você se sinta livre para tomar um momento de glorificação ao nome do Senhor. Satanás penetra lá na área dos pecadores e espalha o espírito de incredulidade. Aí ele tenta imiscuir-se no meio do povo e espalha um espírito de dúvida. O que comanda lá fora é a incredulidade, mas muitas vezes o que reina na igreja é a dúvida. Tua dúvida para Deus é a mesma coisa que a incredulidade do pecador. Então não duvide. Quando você duvida, você está deixando de prosseguir. Quando você duvida, você está pondo em jogo a autenticidade, a honorabilidade, a capacidade, a autoridade, a habilidade e a própria eternidade do Senhor. Então não vamos duvidar, não vamos duvidar. Quando você para de crer no sobrenatural, você está de alguma maneira desistindo de seguir a Jesus, porque uma das coisas mais envolventes no fato de seguir a Jesus é que seguir a qualquer homem é segui-lo no mundo natural. Agora, seguir a Jesus é penetrar no mundo espiritual. No mundo espiritual. Esta noite, ainda que você esteja como uma pessoa humana sentada aqui confortavelmente nesta casa, mas você sabe que você está no mundo espiritual e Deus está abençoando você para que você nunca pare na sua jornada. Você se lembra de Saul? Repita o nome, por favor. Saul. Perdeu porque não prosseguiu. Absalão. Perdeu porque não prosseguiu. Judas. Perdeu porque não prosseguiu. Demas. Perdeu porque não prosseguiu. Vamos terminar com 3 citações boas. Daniel. Daniel venceu porque prosseguiu. Venceu porque... E eu deixo para você esta noite a mesma palavra que Deus deu para Daniel. Tu, Daniel, porém, Daniel, depende da versão, vai até o fim. Quer dizer, prossegue. Eu estou olhando para você agora e dizendo para Deus, vai até o fim. Só Deus sabe, as pessoas que estão aqui dentro esta noite e estão cambaleantes na vida espiritual, só Deus sabe. Só Deus sabe quais são as pessoas que estão sofrendo ataques violentíssimos do reino das trevas para que desistam. Tu não irás desistir nunca. Satanás nunca terá o prazer de te ver existir, porque o Espírito te ajuda nesta noite. Porque o Espírito te fortalece nesta noite. Oh, glorificado seja o maravilhoso nome do Senhor. Eu preciso lhe pedir um pequeno favor, o senhor pode ser? O senhor pode vir aqui um momentinho, por bondade? Agradeço-lhe. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Queria pedir um pequeno favor, o senhor pode ficar de costas para mim? É só por um momento. Pastor Joel, eu precisava lhe pedir um favor. Faça uma massagem suave no rim esquerdo deste servo de Deus, por causa desse ataque que está vindo da parte de Satanás. No rim esquerdo. Esta não é uma noite de milagres? Esta não é uma noite de milagres? Servo de Deus, o Senhor te visita agora. O Senhor visita o teu rim esquerdo. E como Deus é o nosso Criador, não se confunde com os rins. Recebe a graça, recebe a unção. O ataque do inimigo contra o teu esquerdo está sendo desfeito esta noite. Só glorifica quem gosta de glorificar. Só louva quem gosta de louvar.
O senhor pode me fazer um pequeno favor, querido? O senhor ficar de pé, por favor. Muito obrigado. Desculpe. Ela, muito obrigado. Recebe nesta noite uma palavra de consolo e de esperança para ti. Aquela pessoa da tua parentela que está afastada do Evangelho e que tu estás conferindo que cada dia está pior. Olha a mão do Senhor estendida. Olha a mão do Senhor estendida. Olha a mão do Senhor estendida e está dizendo assim: eu já vou ordenar. E a única palavra que eu vou falar é esta: para! O espírito imundo que se apoderou daquela vida e que está te trazendo tristeza está sendo agora não apenas controlado, monitorado, mas tem que ser agora dominado pelo Senhor. Alegra o teu coração, porque tu cantarás vitória nesta casa. Tu cantarás vitória nesta casa. Glorificado seja o nome do Senhor. 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 Eu quero concluir esta noite mencionando o que Paulo disse. Por isso nós lemos 2 versículos. No primeiro versículo que nós lemos esta noite, Paulo escreveu assim: prossigo para o alvo. No segundo versículo nós lemos, Paulo disse assim: sede meus imitadores. E eu queria perguntar, Espírito Santo, porque foi que Paulo disse, sede meus imitadores? Eu ouço a resposta do Espírito, diz para o meu povo: prossigam como Paulo prosseguiu. Prossigam como Paulo prosseguiu. Eu quero dar uma notícia muito boa para você. Talvez você nunca chegue a ser o apóstolo. Talvez você... Isso não é uma boa notícia? Não. Não é isto a boa notícia. Talvez você nunca chegue a ser o apóstolo. Talvez você nunca chegue a ser um homem tão usado nas mãos de Deus como Paulo. Pode ser. Talvez você não alcance de Deus o privilégio de ser instrumento para Deus fazer com que os dons fluíssem na sua vida como flui. E você está... E daí? Mesmo que você nunca chegue a ser o apóstolo Paulo, mesmo que você não chegue a ser um expoente da palavra, mesmo que você não chegue a ser um doutor no conhecimento de Deus, mas tem uma coisa que você pode ser igualzinho a Paulo: no prosseguir. No prosseguir. No prosseguir. E se você não se parecer com Paulo como ensina, se você não se parecer com Paulo quando prega, se você não parecer com Paulo quando ora por enfermos, pareça com Paulo quando não desiste. Pareça com Paulo porque não desiste. Receba os senhores obreiros, os senhores pastores. O senhor pode, por especial gentileza, ficar de pé por um minutinho? Muito obrigado, pastor Getúlio. Tentei falar com o senhor por telefone, não deu. O senhor pode dar 4 passos aqui à frente. 1, 2, 3, 4. No rebanho que Deus te confiou, existem 4 indivíduos. O Senhor os chama de indivíduos que não te apoiam. E quando tu estás bem alegre com as vitórias que Deus te dá, eles põem a mosca no leite. Tu deste 4 passos aqui. Cada passo que tu deste agora significa uma vitória que Deus te dará sobre isso. Agora tu não terás que fazer nada, diz o Senhor, absolutamente nada. Porque Deus diz: eu já tomei esta luta, eu já tomei esta causa. No Natal deste ano, nós estamos em junho, no Natal deste ano, o irmão vai celebrar a sua vitória sobre esses 4 inimigos. Em nome do Senhor Jesus. Você pode exaltar a majestade do Senhor esta noite? O que você tem que fazer esta noite? Prosseguir. Imagina que Deus marcou na agenda dele que a sua cura vai ser no dia 10 de junho. E você já vem orando há 7 meses, como até hoje. Não aconteceu. E aí vê esse pastor não sei de onde, pregou aí, nem orou por mim, não vai acontecer mesmo. Aí você desiste. E desistiu quando faltavam 3 dias. Desistiu quando faltava. Naamã! Quando não há milagres no primeiro mergulho, vai ao segundo. Naamã, quando a pele continua a mesma, no segundo mergulho, vai ao terceiro. Naamã, quando no terceiro mergulho nada pareceu diferente, vai ao quarto. Deus não disse para o profeta que eram 4 ou 5 mergulhos. Ele disse: lava-te, banha-te no Jordão 7 vezes. E na 6ª vez, talvez a quinta-feira passada que você esteve num culto como este, que é tradicional nesta igreja, você não
viu a mudança. Mas eu já é o 7º para você. Então, Naamã, tua cura chegou. Então, Naamã, tua cura chegou. Agora, se não é hoje, vai ser amanhã. Quem está controlando tua vida não é o teu relógio, é o relógio do teu pai. Quem está controlando tua vida não são os teus pensamentos, são os pensamentos do teu Salvador. Quem está monitorando os teus passos não és tu mesmo, é aquele que te amou e que te salvou e em seu sangue te lavou dos teus pecados. Quando você recebe esta palavra da parte do Senhor, eu quero sugerir que mais uma vez glorifique ao Senhor. E eu tenho uma pergunta que é capital nesta noite. Quantas pessoas prometem aqui diante de Deus que não vão desistir? Agora, não prometa com a mão levantada, porque a mão é muda e o pé é surdo. Prometo com a boca que fala, diga, eu vou prosseguir. Quantas pessoas prometem aqui esta noite que vão prosseguir? Com a ajuda do Espírito Senhor, todos chegarão à sua completa vitória. Agora, para que isto seja bem enfático, esta primeira vez foi para o que os anjos vissem. Os anjos fizeram uma festa tremenda. Ai, esse povo todo prosseguindo é uma maravilha. O céu pode esperá-los. Agora o diabo disse, mas eles não falaram que eles não vão desistir. Então diga, eu não vou desistir. Bendito seja o nome precioso do Senhor Jesus. Existe aqui nesta noite 10 pessoas. É uma pergunta. Existem 10 pessoas aqui esta noite que sofrem de sua coluna vertebral. E por causa do sofrimento da sua coluna, elas não podem, assim, tranquilamente, sem dor, sem problema, assim, não podem se curvar. Se existem 10 pessoas aqui nesta condição, eu peço em nome de Jesus que onde estiverem, fiquem de pé. O primeiro está no primeiro banco. Que coisa. Está pensando em ser curado algum dia? Sim. Que tal ser curado na passagem de ano? Tá bom? Se tá bom, então senta. E espera 6 meses. Fica de pé assim. Deixa eu ver, nós já temos 10 pessoas. O senhor tem dificuldade de se curvar? O senhor sofreu um acidente? Sofreu. Isso faz quantos dias? 89, 11 com 19. Hoje já faz um bom tempo. A senhora que está ali de óculos, há quanto tempo sofre da coluna? A senhora de óculos, roupa clara, lá, desculpa. Sim, a senhora que olhou de lado. Quanto tempo? 7 anos. A senhora tem esperança de ser curada? A senhora tem dificuldade de movimentar assim o seu corpo igual? Tem? Venha cá receber a cura, por favor. Se a senhora tivesse desistido e não tivesse vindo hoje, a senhora teria perdido o que vai ganhar agora. O senhor, venha aqui à frente, por favor. Os que estão de pé, venham aqui à frente, por favor. Se podem vir rápido. Aí está bem, muito obrigado. Eu não sei se eu disporia aqui de algum diácono que pudesse ajudar-me. Disporia? Alô? Eu queria pedir que eles ficassem assim, um ao lado do outro. A Bíblia diz que Jesus, quando ia fazer milagres, ele ordenava, não é? Bom, eu falei em 10. Aquela irmã que eu falei primeiro, a senhora, posso saber o seu nome? Regina. A senhora sofre há quantos anos da coluna? Muito tempo, muito tempo. A senhora tem dificuldade de levantar peso? Tem. A senhora tem dificuldade de se curvar? Tem. E assim, mesmo assim com o pescoço, a senhora tem? Tem. Esta igreja vai ver a senhora fazer esses movimentos daqui a pouco. Esta igreja vai ver a senhora fazer esses movimentos que a senhora não podia fazer. Por uma razão, porque Deus honra a sua palavra. Os senhores acabaram, senhoras,
Os senhores acabaram de prometer que não vão desistir. Acabaram de prometer que vão prosseguir. Não tem direito a receber de Deus agora um bônus por causa desta decisão? Muito bem. Estão prontos? Onde começa? Começa ali. Muito bem. Se for possível, olhe para cima. Eu não sei se alguém perdeu alguma coisa, você está olhando para baixo. Se for possível, olhe para cima. Porque embaixo é muito bonito este céu. Eu gostei muito, mas a bênção também é em cima. Aleluia. Eu queria pedir que o povo de Deus... Ainda hoje há pessoas que pensam que milagre é show. Isso é uma lástima. Ainda pessoas pensam que milagre é um espetáculo. E ainda há pessoas que pensam que Deus tem pessoas especializadas para a operação de milagres. E para que serve a igreja? Os milagres, os dons, a graça, o favor, as bênçãos não são dadas a particulares, são dadas à igreja. Eu tenho uma notícia muito boa para dar à igreja que está reunida aqui. É que já existem pessoas curadas aí. Onde está o diácono? O senhor, amado, o senhor ajuda aí, por favor, que a primeira fila dê um passo à frente para que haja um pequeno espaço entre a primeira fila e a segunda. Está bem? Ok? Muito obrigado. Muito obrigado. Irmão, os senhores dois diáconos estão fazendo um trabalho muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. A senhora não toma nada para esse assunto da coluna, não. Toma, não tem o que tomar, tem? Toma. O que a senhora toma? Essas coisas, né? Muito bem. Isso vai parar. Ok. Fale comigo 3 vezes. Jesus Cristo é o mesmo. Uma vez. Jesus Cristo é o mesmo. Segunda vez. Jesus Cristo é o mesmo. Terceira vez. Jesus Cristo. Precisa de alguma coisa a mais? Não. A igreja glorifica a Deus. Senhor, eu quero te agradecer pelos milagres que estão acontecendo aqui agora. O teu povo não vem às quintas-feiras aqui para um culto específico de milagres para ser enganado ou decepcionado. O povo vem para ser abençoado. Chegou o momento, Senhor, em que tu vais operar, e eu te agradeço, porque a decisão não é minha. Tu não vais operar porque eu peço, tu vais operar porque tu decidiste, e tu podes. Amém, Senhor. Muito bem. Um dos 2 diáconos que estava aqui, um dos 2, o senhor tem a coluna boa? Não. O outro tem? O senhor tem? Vem aqui, querido, por favor. Aqui, por gentileza. Vocês olhem para ele, por favor. Levante as 2 mãos, por gentileza. Olha, a Bíblia proíbe terminantemente que se saiba, que se imagine. Eu não vou nem usar a palavra de o que é que os outros estão, o que é que alguém está pensando. Isso é uma coisa terrível. A não ser que Deus revele. Ninguém sabe o que eu estou. Mas eu acho que eu sei o que o pastor Eliseu está pensando. Está pensando nos dias das cruzadas evangelísticas, que eu não sei por que foram esquecidas, e que tu poderias estar fazendo com que elas continuassem. Porque tu tens na igreja que tu pastoreias 2 homens, a quem o Senhor tem dado uma graça especial para milagres. E tu não precisas ter ciúme deles, porque o que Deus te deu, o que deu para eles, deu, e amém. Usa esses homens, porque Deus quer fazer uma revolução no Rio Comprido, para a glória do nome dele. Só que ele diz, o Senhor, meu filho, eu tenho pressa. Aleluia. Levante, o senhor é militar? Não. Está cheio de militares aí. Quer dizer, tem alguns. Ok, muito bem. O senhor põe assim, ó, o calcanhar. Isso, bonito, gostei. Agora, fica as pernas eretas assim, e o senhor vai com as 2 mãos até onde o senhor puder ir. Não é obrigado lá embaixo, que eu também não vou. Eu gostei, volte. Sabe por que é que o senhor está fazendo isto? Porque o senhor não sofre da coluna. Sabe por que eles vão fazer? Porque serão curados.
Diácono, quem tem alguma coisa na mão, segure aí, por favor, para esse cara com as mãos livres, por favor. É de confiança o diácono, pode entregar a sua Bíblia. Ok. Muito bem. Atenção, vamos lá. Eu vou falar em nome de Jesus, mas não é esperando milagre, porque ele não precisa, é só para ajudá-los a entender. Quando eu falar em nome de Jesus, o irmão vai bonito, como fez agora, vai até onde puder. Amado, em nome de Jesus. Amém, pode voltar. Fala nisso, entrou aqui alguma coisa especial. Tem prejuízos que a gente sofre, que a gente não entende por que sofreu. Mas Deus te diz esta noite, meu filho, há prejuízos no mundo natural que são lucros no mundo espiritual. Esse que tu sofreste no ano passado, Deus diz que tu não perdeste, não. Agora, em compensação, no final deste ano e na entrada do outro, Deus vai restituir tudo aquilo que tu perdeste no ano passado. Sabe por quê? Porque Deus é fiel e tu estás seguindo. A única coisa que tens que fazer, já que tu segues, é prosseguir. Ok, em nome de Jesus? Muito bem. Os que não podem fazer isto que ele fez, os que não podem, tem que ser uma coisa transparente, uma coisa clara. Obrigado, amado. Obrigado. Os que não podem, levantem suas mãos, igual ele vai levantar agora. Oh. Duas coisas para esclarecer. Primeira, os curiosos, que às vezes aparecem, perguntam, todos vão ser curados? Eu não posso prometer isto pela Bíblia, porque a Bíblia diz a fé não é de todos. E tem gente que, numa hora dessa, ao invés de olhar para os que estão curados, aquele não foi fariseu. Ok. Olha como é que ele está fazendo. A mão dele está assim. Isto, muito bem. Dê glória a Deus 3 vezes, igreja. 2. O poder que cura está se manifestando aqui agora. A unção que prevalece está tomando conta aqui agora. Atenção, irmãos, para não se cansarem, abra os olhos, vocês estão aqui com as mãos levantadas. Chegou a hora do milagre. Só quem está com a mão levantada aí, fale comigo. Eu estou preparado para o meu milagre. Glória a ti, Jesus. Olhe para ele agora, o que ele fizer, os irmãos vão fazer também. Para que se saiba neste santuário da ADIG, para que se saiba no Rio de Janeiro, para que se saiba nas igrejas que os irmãos pastoreiam, para que se saiba onde a internet está chegando agora, para que se saiba que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Recebam o poder curador de Cristo agora, em nome de Jesus. Olhe para o irmão. Não. Olhe para o meu Carlos e faça o que ele fizer, devagarzinho, em nome de Jesus. A pergunta que interessasse os pastores é esta hoje: porventura não há bálsamo em Gileade? E por que ninguém cura a ferida do meu povo? Leve milagres para a sua igreja. Leve os dons do Senhor para a obra de Deus. Agora, olhe para o irmão Carlos, por favor. Irmão Carlos, eu vou falar em nome do Pai. A irmão vai lá embaixo. Só que agora é o seguinte, vai e volta. Não, nada de moleza. Vamos lá, ok? Em nome do Pai. Não, por que demorou lá embaixo? Ok, de novo. Em nome do Pai. Bonito. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. Você está fazendo isso porque você não sofre da coluna. Eles vão fazer porque estão curados. Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? Para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. Louve a Deus de duas maneiras simultaneamente. Louve a Deus com o seu lábio e louve a Deus com suas mãos. Pastores,
Os senhores estão vendo milagres? Estão vendo milagres? A igreja está vendo? Acho que é lá embaixo também, que o telão é formidável. De novo, só para glorificar a Deus, deixar o sujo mais sujo ainda e triste. Muito bem. Não precisa mais dele agora. Mãos levantadas. Em nome do Pai. Rapidinho, isto. Uau, parece uns atletas. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. Queridos, regressem aos seus lugares glorificando a Deus. Gesiel Lima, fique de pé, por favor. Porque é o Senhor que vai te falar agora, Ele vai te chamar de você. Eu tenho um grande respeito para com todos os meus companheiros de ministério. Eu aprendi isto desde jovem. Gesiel Lima, pergunta de Deus é esta. Eu estou abrindo portas para ti em diferentes partes deste mundo. Eu tenho te dado graça para que me louves. Eu tenho te dado unção para que tu pregues a minha palavra. Gesiel Lima pergunta ao Senhor, tu estás vendo, junto com as tuas ministrações, o operar de Deus para milagres? Tu não achas que o Senhor poderia multiplicar isso no teu ministério? Tu vieste de longe esta noite. Vieste de longe. Tu virias aqui de longe esta noite somente para ouvir uma mensagem? E tu és um grande pregador. Tu vieste, Gesiel Lima, para um toque novo de Deus. Diz o Senhor, eu quero incluir no teu ministério uma exuberância de milagres. Eu declaro que está descendo do céu sobre ti uma onda de poder, uma nuvem de graça seguida de um peso de glória, em nome de Jesus. Por favor, pastor Gesiel Lima, por favor. Fique aqui, neste meio aqui, por favor. Ok. Aqui está um corredor. O senhor sabe contar muito bem, é um matemático consumado. O senhor vai andando por este corredor, quando o senhor chegar na fileira de número 17, do lado direito, o senhor se vira para o lado direito e pede que a terceira pessoa que está sentada, por favor, deixe o seu lugar e fique no corredor. Não ponha a mão na pessoa, estenda a mão assim. Tem um milagre te esperando, vai. Se o sobrenatural não faz mais parte da nossa vida e do nosso ministério na igreja, nós não somos mais a continuação da igreja primitiva. Somos uma outra igreja. 17. Terceira pessoa, pode chamar, por favor. Isto. Finalmente, Deus te responde, santa. E nenhuma inflamação prevalecerá, nenhuma. Estende as mãos e ordena que o milagre aconteça no nome poderoso de Jesus Cristo. A igreja glorifica ao Senhor. Amém. Todas as pessoas que gostariam nesta noite de receber uma oração por um milagre em qualquer área de sua vida, e ninguém precisa sair do seu lugar, mas eu os convido a que fiquem de pé, por favor. Pastor Gesiel Lima aceitou o desafio de Deus. Eu procuro não me esquecer de ser grato às pessoas que de alguma maneira colaboraram com o meu ministério. E eu não me esqueço. Faz mais de 5, mais de 10, mais de 15, mais de 20, mais de 25, faz 40 anos. Deus me abriu uma porta na França por seu intermédio.
Eu quero agradecer mais uma vez a Deus. Você foi um instrumento. Nós fomos lá. Só que a coisa lá era pesada. Ai, meu Deus, era pesada. Eu não preciso perguntar se se lembra. Eu lembro até o ano. E nós tivemos 3 reuniões. E a primeira foi angustiante. Quando foi na terceira reunião, o senhor falou que havia um obreiro que estava com um problema grave. Quem era o obreiro? Era o pastor da igreja que era contra milagres. Aí Jesus fez o milagre. Deus te abençoe. Tu ainda pretendes voltar à França? Vai com a unção de Deus. Vai com a unção de Deus. Tu sabes que a Europa é gelo. Mas Deus está abrindo. Jesus está batizando. Põe a mão no seu coração, por favor. Literalmente, muitíssimas pessoas vão ser tocadas por Deus agora. A única coisa que Deus pediria de você, Ele já pediu e você já atendeu, é que você decida que vai prosseguir. Ele quer inaugurar uma nova época na sua vida. Ele quer lhe dar algo novo. E ainda agora o Senhor toca na sua vida. Pastor Eliseu, eu continuo assim, dando testemunhos, nada mais que isto. Mas este moço aí prega, viu? Ele prega. Quando o senhor achar que de convidar um prega, é ele, viu? Ele prega. Meu Jesus. O Senhor está te olhando agora. Tu estás deste lado aqui. O teu nome é Eunice. E tu tens 31 anos de idade. E o médico disse que o teu mal não tem cura. Jesus, que está nesta tribuna, já foi aí. Já está aí. A única coisa que eu peço é que algum dia você procure o seu pastor e diga, por favor, o que aconteceu esta noite. Agora eu lhe peço em nome de Jesus, quando você contar o milagre, conte que foi aqui, conte que foi numa noite de quinta-feira. Agora, em nome de Jesus, eu peço, não cite meu nome. Eu não tenho nada com isto. Foi o Senhor que você decidiu não apenas seguir, mas prosseguir. Seu milagre está vindo. Seu milagre está vindo. Seu milagre está vindo. À minha direita nós temos um obreiro que está aqui. O problema dele não é tão grave quanto o dessa irmã, mas ele está sentindo uma deficiência na sua rótula da perna direita. Já levantou a mão. Querido, Deus te toca agora. Deus te toca agora. Eu posso lhe pedir um pequeno favor, pastor? O senhor está perto dele. O senhor faz uma massagem bem suave na rótula direita dele, ali. Ai, que lindo. Jesus continua o quê? Jesus continua o quê? O mesmo. Jesus continua o mesmo. Ok, vou orar e despeço-me dos irmãos. Se você adquirir uma Bíblia esta noite, eu estarei lá na saída para autografar, se você quiser. E o livro também, o livro da autoridade espiritual. A Bíblia é o preço da Central Gospel com um desconto, porque eu sou autorizado por eles a vender um pouco mais barato. Oh, o céu está aberto. O céu está aberto.
Eu quero orar, é que não é? Eu quero, vocês compreendem, né? Agora é deste lado aqui. O seu problema está na válvula mitral. Válvula mitral é sério. Não pode estar obstruído. Quer levantar a mão? Faz assim. Lá no fim, não é? Vem cá, meu santo. É ele ou ela? É ela. Dá para vir aqui? É um milagre. Não tem milagre pequeno, mas esse é tão grande. Não tem milagre pequeno, mas esse é tão grande. A Bíblia que fala que Jesus curou o leproso. Pastor, o que o senhor está demandando orar? Porque Deus está trabalhando. Tem gente que está sentindo. Esse negócio que você está sentindo, esse calor aqui, é a bursite que está sendo diluída, triturada. Já se põe no liquidificador dele. Válvula mitral. Isso está lhe produzindo cansaço. Isso está lhe produzindo mais do que cansaço, tristeza. Mais do que tristeza. Desânimo na alma. Como é o seu nome? Desta igreja? Ok. Então muita gente conhece. A senhora está sendo curada. Dê 2 passos atrás, por favor. Muito obrigado. Estenda suas mãos assim, juntas. Pastor Gesiel, o senhor põe as suas 2 mãos sobre as mãos dela. Olhe, essa coisa que está aí ardendo aí, vai passar para ela, viu? Ai, Senhor da glória, Deus poderoso e eterno, são tantos os milagres, as operações, os benefícios, os favores que tu estás concedendo ao teu povo, que nem há como contar. Desde a tribuna, o teu Espírito está se movendo agora. Desde a cabeça até a planta dos pés. Vai visitando o teu povo, vai visitando o teu povo, vai visitando o teu povo. Enfermidades, vocês não podem resistir ao impacto do Espírito de Deus nas vidas que querem prosseguir. Espírito do Trino Deus, milagres de toda ordem, bênçãos de toda a natureza, acontecimentos de várias dimensões. Tu estás trabalhando aqui e também lá embaixo, lá no outro auditório e também através da internet, meu Senhor. Deus que não conhece limites, Deus que não conhece fronteiras, recebe o louvor e a glória e opera, em nome de Jesus. As mãos que estavam no coração são erguidas agora, uma bate na outra com muita velocidade. Amém. Eu me despeço dos irmãos, desejando que o melhor de Deus continue na sua vida. Eu me despeço dos irmãos pedindo que repitam pouquíssimas palavras, as seguintes: desistir, nunca. Prosseguir, sempre.